Bom dia a todos os colegas, me chamo Luiz Carlos e dando início ao nosso seminário, iremos abordar o livro Curso de Filosofia do Direito, de José Cretela Júnior. Autor esse que nasceu em Sorocaba, exerceu a função de advogado, jurista e professor, casou-se também com a advogada, que a conheceu na Faculdade de Direito, especializou-se em Direito Administrativo e escreveu inúmeros livros jurídicos nos mais diversos ramos do direito. Traduziu inúmeras obras jurídicas para o português brasileiro e faleceu em São Paulo em 2015. Pois bem, o capítulo 4, ele versa sobre os sistemas jurídicos contemporâneos, Vem falar sobre a filosofia do direito e direito comparado e da filosofia do direito comparado. Um dos objetivos do direito comparado é o de captar a universalidade do direito, visando atingir as matrizes das jurisprudências, de modo que, do contrário que ocorre com outros ramos do direito, o direito comparado não é um ramo do direito, mas a aplicação do método comparativo à ciência jurídica. Ainda não se encontra no Brasil nenhuma obra que possa assinalar as conotações de alguns sistemas jurídicos postos em confrontos, uma vez que o direito comparado ele se refere a um método científico que, através da observação, ele ressalta os vários sistemas jurídicos existentes, confrontando institutos paralelos, direitos semelhantes ou não, para depois então concluir pela universalidade de um conceito ou até mesmo pela tipificação de um instituto num dado sistema de direito. O método comparativo pode ter abrangência máxima, mas também pode descer a cada um dos ramos tradicionais do direito e confrontá-lo no que ele tem de comum. É preciso então destacar que o método comparativo ele visa o estudo de qualquer dos ramos da ciência jurídica e sua divisão em várias categorias diferentes. E a filosofia geral, ela define o conceito de sistema como um conjunto organizado, cujos elementos são interdependentes e obedecem à lei única e visa permitir ao homem dominar uma ordem de fenômenos e seres, prosseguindo no caminho empreendido. Especificamente sobre o sistema jurídico, este resulta de fatores dominantes em dado momento da história dos povos. Num sentido geral, o sistema jurídico se refere ao conjunto de regras e instituições de direito positivo pelas quais se regem determinadas coletividades, sendo seus elementos essenciais a uma legislação que serve de vínculo à coletividade. Os sistemas jurídicos são classificados pelo critério de nacionalidade, critério geográfico e político. Dentre suas finalidades, o direito comparado ele se refere a um complemento do estudo do direito internacional privado, instrumentos de educação jurídica e um dos elementos da política legislativa ou política jurídica. Enfim, todos os sistemas jurídicos são variações que se baseiam no modelo romano e denominados de sistema de base romanística. Obrigado e passo a palavra para o próximo colega. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Eu me chamo Carita e estarei dando continuidade ao trabalho. Eu vou falar sobre a filosofia do direito e direito comparado e a filosofia do direito comparado. O autor ele afirma que o estudo da filosofia do direito leva o cientista à comparação, confrontando direitos e sistemas de direitos, porque o objetivo do direito comparado é captar a universalidade, e a partir dessa universalidade, aqueles que utilizam o direito comparado podem chegar a uma jurisprudência. Bom, a filosofia do direito ela tem como objetivo indagar as esferas, indagar a orbe jurídica, para melhor compreensão, para uma melhor análise. E o direito comparado ele é a aplicação do método
comparativo à ciência jurídica, ou seja, o direito comparado ele não faz parte do direito, ele não entra nessa esfera jurídica, ele é apenas um instrumento externo utilizado pelos cientistas para chegar a uma universalidade dos conceitos do direito, dos conceitos jurídicos, para que assim eles possam chegar a uma possível jurisprudência. Temos o Levy-Ullmann aqui. O Levy-Ullmann ele afirma que o direito comparado ele é o ramo da ciência jurídica que tem por objeto o cotejo sistemático das instituições dos países civilizados. O autor ele discorda completamente disso, o autor qual estamos estudando, Cretella Júnior, porque para ele o direito comparado ele não é ramo da ciência jurídica, ele é apenas um instrumento utilizado. E o Henrique Martínez Paz, ele afirma que o direito comparado é a disciplina jurídica que se propõe por meio de investigação analítica e crítica, etc. Esses autores, eles estão completamente equivocados de acordo com os conceitos do Cretella Júnior. E o direito comparado, ele não faz parte do direito, ele é apenas um instrumento utilizado. Olá, bom dia professor, bom dia colegas, eu sou Jardel e vou estar dando seguimento em relação ao método comparativo. Bem, como o próprio nome diz, não é muito difícil compreender o que é o método comparativo. O método comparativo ele compara para estabelecer relações comparativas entre fenômenos, ações, fatos, sociedades, institutos, entre outros. E, bem, claro que você precisa sempre ter o que é. Duas coisas que são comparadas para utilizar o método comparativo. Mas vamos entender melhor este método. O método comparativo é um método de procedimento, ou seja, ele é uma técnica e ele está num plano mais concreto em relação à forma como ele conecta os fenômenos. Então, o método comparativo, por exemplo, no direito, nós temos o que a gente chama de direito comparado. O direito comparado é um método, não é uma disciplina do direito. Na realidade, o método comparativo, em que se estabelece algumas regras gerais para o direito, especificamente para traçar comparações entre sistemas jurídicos de países diferentes, ou não só sistemas jurídicos de países diferentes, como também em momentos históricos diversos do nosso próprio país, e qualquer regra básica que se aplica ao direito, ou uma se aplica a qualquer uma, e uma das ciências sociais, que quando você vai estabelecer a comparação, você precisa compreender muito bem os dois fenômenos que você está comparando. Então, se eu quero verificar e comparar determinado instituto, eu preciso compreender como que são e como é. Compreender todos os elementos que o classificam. Não é só pegar um instituto que eu estou comparando. Eu tenho que compreender o sistema como um todo para verificar como que é a lógica jurídica e nesses tipos de sistemas que eu vou estabelecer a comparação, né? Então, por exemplo, se eu quero pegar um elemento de um instituto, eu tenho que compreender como que é a estrutura, as relações obrigacionais e até o próprio direito civil. E eu tenho que entender como funciona, como se dá a sistemática. Assim como se eu for comparar com o Brasil. Eu tenho que compreender como se dá o direito civil brasileiro e o ordenamento jurídico brasileiro. Como tudo isso se aplica a todos. Por quê? Porque quando eu uso o método comparativo, não é simplesmente pegar um fenômeno e comparar, por exemplo, não é simplesmente pegar um fenômeno A e comparar com um fenômeno B e chegar em determinadas conclusões. Não é tão simples assim. Na realidade, eu tenho que compreender toda a complexidade em que se insere esses fenômenos, esses institutos, digamos assim, que eu vou estabelecer a comparação. Então, quando eu vejo um determinado fenômeno ou tomo um determinado objeto da minha pesquisa, tenho que verificar todos os elementos que insere.
e que acabam influenciando este fenômeno, exatamente para poder ter estabelecendo uma comparação mais precisa. Além disso, o que é importante ressaltar é que a comparação, o método comparativo, portanto, é um método que recolhe dados específicos para traçar uma compreensão de caráter geral e mais abstrata. Por quê? Porque o método comparativo vai permitir que eu descreva determinada coisa. Então, permite que eu descreva estabelecendo a comparação com um fenômeno de uma forma mais detalhada. Ele também vai permitir que classifique montando tipologias por meio da comparação e vai permitir que exemplifique e fazendo relações, estabelecendo relações de causa e efeito, comparando dois fenômenos, né? Ou dois institutos. Então, permite que eu descreva, ou classifique, ou explique determinado fenômenos que eu quero compreender, digamos assim, melhor detalhadamente, né? Então, por exemplo, o Instituto do Direito Brasileiro e a sua origem de outro país, por exemplo, a gente vai ter que nos aprofundar, né? Se sua origem for nos Estados Unidos ou na Alemanha, eu preciso então, para ter uma compreensão a esses institutos, verificar a raiz dele, a origem que a situação foi desenvolvida aqui no instituto para resolver qual o tipo de problema. Se ele se aplica no Brasil, qual a sua forma, se ele tem adaptações para ele ser estabelecido, né? Então, para estabelecer essa comparação, é preciso compreender melhor classificadamente cada parte da comparação, né, para chegar a certa conclusão. Então é preciso tratar este método comparativo, mas o primeiro passo é compreender toda a sua sistemática para chegar a uma conclusão. O direito comparado nada mais é do que a comparação dos direitos. É o método comparativo aplicado aos domínios das ciências jurídicas. Por isso, o método comparativo se presta ao estudo de qualquer ramo da ciência jurídica, mas sua divisão em várias categorias diferentes não se leva a um fim útil, mas pode causar confusão. O cultor do direito comparado enfrenta obstáculos de toda espécie ao tentar aplicar o confronto entre vários sistemas jurídicos. Alguns concernentes ao próprio pesquisador, outros externos, relativos ao instrumental de trabalho e ao tipo do objeto. A bibliografia concernente ao direito comparado é muito escassa, faltando no ambiente jurídico livros precisos, claros e acessíveis para o início e a continuação das pesquisas. A história, o meio social, político e religioso, bem como as fontes do direito, admitidas pelos sistemas jurídicos confrontados, são outros tantos obstáculos que esbarra com quem pretende aventurar-se no inexplorável campo do direito comparado. O método comparativo traz grandes vantagens para o estudo do direito, porque ele assinala os instrumentos utilizados pelo homem e nos vários direitos e sistemas e que pretendem que o sistema judiciário realize a justiça de modo mais precisa possível, para que cada um tenha o que é seu. No tópico conceito de sistema jurídico, o autor ele traz a definição de sistema jurídico como sendo um bloco unitário de normas com características comuns. Esses sistemas eles seriam resultado de fatores dominantes em dado momento da história dos povos, e como exemplo ele cita os fatores econômicos e os fatores religiosos. E como um exemplo de sistema, o autor traz o sistema romano. Cretella ele diz que esse sistema jurídico ele corresponde a um todo coordenado de todas as regras contidas, seja de forma explícita ou implícita no direito positivo. E dentro de um mesmo sistema jurídico, podem haver uma multiplicidade de outros sistemas menores. Ele segue dizendo que um sistema ele se divide em diversos capítulos
e esses capítulos são formados por blocos de institutos. E esses institutos são denominados institutos jurídicos. Esses institutos eles vão funcionar como pilares do sistema, e esse sistema, por sua vez, ele vai resultar na construção dos princípios do direito natural. Para encerrar, Cretella ele vai trazer a definição apresentada por Arminjon, Node e Wolff. Essa definição ela traz o sistema jurídico como correspondendo a um agrupamento de pessoas unidas por um conjunto de regras jurídicas. E essas regras, elas tendem a ordenar todos os elementos, ou pelo menos os principais elementos da vida social. E em muitos casos também por instituições jurisdicionais e administrativas comuns. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Patrícia e venho trazer para vocês a definição do sistema. É atribuída à filosofia geral a conceituação do sistema. Já o sistema jurídico é atribuído à filosofia do direito. E através dessa colocação do direito em um sistema que possibilita trazer elementos para um entendimento universal do sistema jurídico. E a filosofia se preocupa em entender o sistema como um conjunto organizado, cuja as partes ou elementos são interindependentes ou obedecem uma lei única. E a filosofia também traz a ideia de que sistema é um conjunto completo de ideias coordenadas e reduzidas a um pequeno número de princípios abrangendo todos os problemas filosóficos. E, segundo o dicionário, o sistema é um conjunto de elementos harmoniosamente conjugados. Esses elementos, eles precisam ter uma ligação entre si, mesmo que essas ligações entre os elementos do sistema seja mínima, mas precisa haver essa ligação entre os elementos. E o sistema, ele é um corpo que é integrado de vários elementos em prol de um único objetivo. E aqui eu encerro a minha fala e passo a fala para o próximo colega. Bom dia a todos e a todas. Eu vou dar continuidade agora ao trabalho, falando um pouquinho sobre a definição de sistema, contribuindo com a fala da Patrícia. E no decorrer da leitura, algo que eu achei bem interessante é que quando a gente fala a palavra sistema, vem logo na cabeça algo relacionado à matemática. E sim, está relacionado à área da matemática, mas ele abrange várias outras áreas, e uma delas é a ciência. O que o sistema tem a ver com a área da ciência? É que são as divisões em grupos para ficar mais fácil de identificar, mais fácil para se desenvolver pesquisas. E um exemplo disso é quando se fala do reino animal, podemos ter a divisão dos animais vertebrados e invertebrados. E a sistematização facilita esses meios no nosso dia a dia. Olá, bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Iago Ferreira Santos e estarei agora dando continuidade à fala da minha colega Lívia a respeito da leitura feita do livro através da página 226 a 230. Bem, ao longo da minha parte da leitura que eu fiz, o autor traz muita questão da discussão entre problema e sistema. No início vai se dizer, a priori, sobre o que deve prevalecer, o que se deve se colocar, se é sistema ou problema.
Bem, essa questão de problematizar e de sistematizar é uma pauta muito comum e recorrente dentro da filosofia do direito, e é algo recorrente. Alguns vão dizer que é necessário sistematizar primeiro e depois problematizar, que o sistema é causador e gerador do problema, ou o problema é causador do sistema. Então, essa questão, essa pauta de se pensar sistematicamente ou problematicamente é algo decorrente dentro da filosofia do direito. E vai ser observado que, em algumas situações, a questão de se pensar problematicamente vai se sobressair à questão de se pensar sistematicamente. A questão do sistema é algo muito interessante e é algo muito complexo. Ao se pensar a questão do sistema, existem várias questões que vão surgindo, e uma delas é pensar se o sistema é algo que é dado, né, pela natureza, se o sistema é algo dado ou se é algo existente da própria natureza, se o sistema ele já existia antes da descoberta do homem, ou se o sistema é algo dado ou é dado algo pelo próprio homem. É discutida essa questão, se o sistema ele já existia ou se o homem vai que é construído, ou seja, é discutido se o sistema ele é dado ou se ele é construído a partir da característica do próprio homem. É dado também essa questão na discussão. Essa foi a minha apresentação e dou continuidade ao trabalho para falar dos outros colegas. Classificação dos sistemas jurídicos. Sistema jurídico legal é o conjunto de normas jurídicas interdependentes reunidas segundo um princípio unificador. A aglutinação das normas jurídicas em sistemas depende do elemento catalítico determinante da convergência. A classificação é função direta do critério escolhido, tendo como base o critério cronológico, que classificam-se como sistemas modernos e antigos, ou primitivos, e cada uma dessas colocações determina uma nova aglutinação de acordo com o critério para a subclassificação. Nos sistemas modernos, a subclassificação poderá eleger o critério econômico, político, religioso, de nacionalidade ou geográfico. Nos sistemas antigos, a subclassificação ela se baseia ou no tipo de civilização, que era o sistema germânico, o sistema bárbaro, etc., ou no tipo de economia vigente na época, que era o sistema feudal, sistema patriarcal e sistema cooperativo. Em nossos dias, os critérios prevalecem, originando várias classificações que se dispõem de modo paralelo ou elas se interpenetram. Pelo critério de nacionalidade, os sistemas jurídicos classificam em italiano, britânico, norte-americano, hindu, soviético e chinês. Pelo critério religioso, os sistemas jurídicos eles se classificam em hebreu, muçulmano, budista, canônico e brahmanista. Pelo critério geográfico, eles se classificam como sistemas continentais e não continentais, ocidentais, orientais e africanos, insulares, europeus, continentais, ocidentais, continentais, etc. E pelo critério político fala-se em sistema capitalista, sistema socialista e sistema burguês. Os principais sistemas jurídicos de hoje são o de common law, o sistema românico e germânico, que é o civil law, que a gente utiliza no Brasil. Eu fiquei com o tópico a finalidade do direito comparado. O autor coloca que o objetivo do direito comparado é, antes de tudo, descobrir até que ponto as diferenças que podem existir são de caráter fundamental ou simplesmente acidental, e, em segundo lugar, determinar as causas que estão na base dessas diferenças e suas relações com a estrutura geral dos sistemas no quais elas se produzem. E, enfim, no caso da regra do direito privado moderno, formar uma opinião sobre os méritos ou respectivos defeitos, levando em conta as condições particulares para as quais elas são chamadas a funcionar. Ou seja, o objetivo do direito comparado é procurar as diferenças desses sistemas jurídicos e procurar a base do porquê dessas diferenças em relação a toda a estrutura geral do sistema. O direito comparado é um meio experimental de definir as relações de direito, observando e comparando as ideias, os costumes e as instituições jurídicas das sociedades humanas.
Sua missão comparativa põe em relevo os fatores diferenciais e os fatores comuns das diversas culturas jurídicas, permitindo então chegar positivamente e indutivamente ao direito natural, que é a razão natural da espécie humana. Ou seja, a partir desse estudo, chegar a um ponto onde se considera esse direito natural. Vou passar a fala agora para o próximo aluno que dará continuidade. Bom dia a todos, dando continuidade à apresentação. Para Edward Lambert, o direito civil comparado ele não tem sido aprendido exatamente pelos especialistas. Em uma primeira concepção, ele vê que o direito civil comparado como meio de iniciação, né, dos júris consultos de um país no conhecimento de legislações estrangeiras. Então, o estudo do direito civil comparado ele aparece assim como uma espécie de complemento, né, do estudo do direito internacional. Em uma segunda concepção de utilidade, ver o direito civil comparado apenas como um instrumento, né, de educação jurídica. Já em uma terceira concepção, ele encara o direito civil comparado como um dos elementos de política legislativa, também de política judiciária. Então o autor ele conclui que sobre a denominação equívoca, né, do direito comparado, se acha atualmente englobadas duas disciplinas distintas. A primeira é um ramo particular, né, de ciência social, e a segunda é uma das formas superiores da arte jurídica, né? Então é isso, vou estar dando a fala para o próximo colega. O sistema românico-germânico é o sistema jurídico mais antigo cujas origens remontam à antiguidade, predominante no mundo. Caracteriza-se principalmente pelo caráter positivo do direito, imperando a escrita, destacando-se ainda a generalidade da norma e postura e aplicação aos casos concretos. De outra forma, o sistema common law infere normas gerais partindo-se de decisões jurídicas governamentais e de casos concretos. Este sistema, oriundo da Inglaterra, caracteriza-se ainda pela natureza jurisprudencial do direito. Além da tradição oral, o direito islâmico é aquele adotado nos países seguidores do islamismo, sendo normas jurídicas oriundas do preceito da religião muçulmana. Por último, tem o direito socialista, sendo aquele proveniente dos estados que adotaram o socialismo. Com o aprofundamento do tema, pode-se perceber que o fenômeno jurídico não é um ordenamento imutável e mundialmente consistente. Existem diversos sistemas jurídicos no mundo, cada qual com sua região originária, seu desenvolvimento histórico, seus princípios, suas peculiaridades e sua forma de operar o direito. Bom dia, pessoal. Eu sou o Anderson e eu estarei discorrendo sobre a parte final deste capítulo que nós estamos abordando, onde Cretella Júnior enfatiza a importância da obra La Fonction du Droit civil comparé, de Edward Lambert, e na obra de 3 volumes dedicado a ele após sua aposentadoria, depois de 40 anos de regência da Cátedra de Direito Comparado da Universidade de Lyon. A partir dessas obras, Cretella diz ser possível obter uma ideia de sistema de classificação, também uma ideia precisa do que se pode entender por direito comparado, e a importância que o método comparativo tem na formação do que ele chama de espírito científico dos juristas. No que se refere aos sistemas de classificação do direito, eles são fundamentalmente divididos em 2, os sistemas de base romanística e os sistemas de base não romanísticas. Esses denominados sistemas de base romanística são aqueles que herdam muitas características daquele direito romano do mundo antigo, desde o nome até alguns institutos que os romanos mesmos estruturaram, com algumas pequenas modificações para os dias atuais. Devido a isso, ele ressalta que não se deve falar em sistema italiano, lusitano, espanhol ou belga, porque se tratam de direitos e não de sistemas.
e todos eles se apoiam no sistema romano. Já a outra classificação são dos sistemas que não se apoiam no sistema romano, por isso eles chamam sistemas de base não romanísticas. E como uma subdivisão desse sistema, temos o Common Law, ou a lei comum, com duas variações, que são a inglesa e a norte-americana. E outros ramos desse direito de base não romanística são, por exemplo, o sistema de direito soviético, o sistema de direito muçulmano, o hindu, o chinês. Estes são os principais e os mais importantes do mundo moderno, dentro desta variação. Então, encerro por aqui a nossa apresentação. Obrigado a todos pela atenção. Até mais.